Daniel Vorcaro é o assunto da coluna de hoje do Mário Sabino. Sabino, muito bem-vindo, boa tarde. Oi, boa tarde, Neila. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Conta pra gente, a análise de hoje é sobre Daniel Vorcaro, é isso? Bom, é o único assunto político que interessa, né? Eu não vou ficar perdendo tempo falando de Ratinho Júnior, Caiado, Eduardo Leite, né? Isso aí não tem o menor interesse, até porque é a delação do Vorcaro que vai determinar os rumos da campanha presidencial, porque, obviamente, a depender do que ele dizer, do que ele contar, isso pode afetar terrivelmente as candidaturas que estão colocadas. O que me chama a atenção nessa delação, porque a delação não é que ela é uma possibilidade, ela já é uma realidade, né? É preciso apenas entender se essa delação vai ser séria ou não, que a gente já também criou agora a delação não séria, né, Ney? Existe a possibilidade agora da delação não séria. Mas se for uma delação séria e for homologada, ela é uma realidade bastante pesada e é praticamente uma espada, uma guilhotina sobre a cabeça de muitos políticos, né? Muitos políticos, e espera-se de dois ministros da STF que estão envolvidos com o caso Master até o pescoço. O que eu falei ontem na minha coluna foi sobre, o assunto que eu abordei, foi sobre um aspecto da delação bastante importante, que é o seguinte: o Daniel Vorcaro, ele hackeou o sistema do Ministério Público Federal e da PF. E por meio desse hackeamento, ele soube sobre o processo, o processo sigiloso que corria na 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, sob os auspícios do juiz Ricardo Leite, e acabaria resultando na primeira prisão preventiva dele. Muito bem. Há uma mensagem, naquela troca de mensagens com o Moraes, que foram apagadas porque foram transmitidas em modo temporário, há uma mensagem ali que me chamou muita atenção e que ficou meio perdida no noticiário e que eu ressaltei na minha coluna, que é a seguinte: ele pergunta ao seu interlocutor, que é o Moraes, sobre o Ricardo Leite, se ele conhecia o Ricardo Leite. E ele também fez uma pesquisa sobre o Ricardo Leite um dia antes de ser preso, ou seja, ele obteve as informações sobre a prisão iminente dele e, tudo leva a crer, conversou com o ministro sobre esse assunto, sobre a prisão dele. Como ele soube dessa prisão por meio de hackeamento, a, a pergunta que se faz é a seguinte: o juiz Moraes, Alexandre de Moraes, ao conversar com o, o Daniel Vorcaro, no dia da sua prisão preventiva do dono do finado Master, ele sabia que o Daniel Vorcaro havia hackeado o sistema do Ministério Público Federal e da PF? Será que o ministro Moraes não perguntou para ele como é que ele sabia que ele seria preso? Como é que ele sabia que o caso dele estava com o Ricardo Leite? Eu acho muito improvável que o ministro Moraes não tivesse feito essa indagação a ele. O que, o que leva ao seguinte raciocínio: se o ministro Moraes sabia que o Daniel Vorcaro obteve informações do processo dele de maneira ilegal, veja, é um ministro do Supremo Tribunal Federal,
que acaba ou acabaria se acumpliciando com quem hackeou o sistema. É de uma gravidade isso absoluta. Você entende? Eu me fiz explicar direito aqui? Muito claro, muito claramente. Veja, que é isso, quer dizer, se nessa troca de mensagens há menção Ricardo Leite, e a pergunta se ele era próximo do Ricardo Leite, essa é a pergunta, não é se ele conhecia. O Daniel Vorcaro perguntou ao seu interlocutor, que tudo leva a crer que fosse o ministro Moraes, se ele era próximo do Ricardo Leite. Ora, ele só soube do Ricardo Leite porque ele havia hackeado. Então, isso suscita um ponto que, a meu ver, é muito importante, né, para que seja abordado na delação. Quer dizer, então, peraí, o ministro Moraes sabia que você hackeou? Porque se sabia e nada fez, temos aí um crime, certo? Temos um crime. No mínimo, um crime por prevaricação. Eu acho que essa delação do Vorcaro é importante que nós, jornalistas, e eu aqui do meu canto, eu estou fazendo isso, que a gente vai recuperando tudo que foi apurado nos últimos meses, né, para refrescar a memória dos leitores. Né? Então, hoje, por exemplo, eu ainda não subi a coluna, eu vou subir. Eu tratei sobre esse aspecto do Ricardo Leite, dessa troca de mensagens, né, que eu acabei de falar ontem, e hoje eu estou falando sobre as pressões que o Alexandre de Moraes teria feito sobre o Galípolo para que o Banco Master fosse vendido ao BRB, para que o Banco Central aprovasse essa compra, que seria a tábua de salvação do Master. O ministro negou que tivesse feito pressão, o Banco Central, na época, e eu estou falando de dezembro, né, publicou, divulgou uma nota, divulgar uma nota muito lacônica, em que cacifa a versão do ministro de que os encontros ocorreram para tratar da lei Magnitsky, da qual o ministro era alvo, né? Mas é uma nota que não desmente que possa ter havido encontro, contato, para se tratar do caso Massa. Então, esse assunto está no roteiro a ser seguido pelos investigadores, né, na delação do Vorcaro. E eu imagino que, se tudo correr como se espera, o presidente do Banco Central deverá ser chamado a depor. Neila, não foram apenas sobre a Lei Magnitsky, porque tudo foi ganhando muita substância quando se soube, né, do contrato de 129 milhões que o Banco Master assinou com o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, quando se soube das visitas que o Alexandre de Moraes fez à casa do Daniel Vorcaro em Brasília. Inclusive, numa delas, uma dessas visitas propiciou o encontro do Moraes com o presidente do BRB, um encontro rápido, né? Então, sabe, o quebra-cabeças está se montando, né? E ele terá a sua forma final com a delação do Vorcaro, caso ela realmente seja séria. O que me chama a atenção é que o noticiário, que começou há alguns dias a dizer que ele não queria entregar ministro do STF, não iria falar sobre o ministro do STF, hoje já mudou, né? De uns dias para cá já mudou. Ou seja, disse que vai falar sobre tudo. E, na minha visão, mais do que em relação a qualquer outro político, a delação do Vorcaro é fundamental para que nós entendamos
de fato, qual é o STF que nós temos e se é possível continuar com este STF que nós temos, com estes integrantes, certo? Então, não há, volto a dizer, não há assunto mais palpitante, mais importante do que a delação do Vorcar. Tudo mais é secundário, por mais que possa parecer importante. Para que seja de fato uma delação integral, digamos assim. A delação integral, que ele fale de fato de todos que ele precisa falar. Exato, não desidratada, né? Isso, ótimo, ótimo termo, desidratada. Eu parei de falar do dicionário do Sabino, né? Vou começar a anotar de novo as palavras sabinísticas. Obrigada, viu, Sabino? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Boa semana para você. Obrigado, Neila. Para você também, querida. Tchau. Tchau, tchau.